O tarifaço imposto pelo Donald Trump, ao que tudo indica, vai chegar até 3 mil produtos brasileiros. É um ato arbitrário, de 25%, é um ato do império contra um país soberano, sem nenhuma justificativa para que isso seja feito, já que o superávit comercial nas relações com o Brasil e Estados Unidos é dos Estados Unidos. Então não há nenhuma razão para isso. Essa razão é única e exclusivamente política. É uma razão para mitigar o poder do presidente Lula e da campanha do presidente Lula à reeleição para ajudar esse delinquente do Flávio Bolsonaro. Só que, politicamente, isso foi feito sem um ajuste necessário com o discurso que já está consolidado no Brasil de que, sim, é a família Bolsonaro responsável por esses tarifaços. Foram os lobbies de Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e do próprio Flávio Bolsonaro que fizeram que abriram as portas, deram as condições políticas para que esse tarifaço fosse jogado em cima do Brasil. Então, eles perderam a narrativa política e, ao mesmo tempo, vão causar um prejuízo real à economia brasileira, que vai atingir na ponta, claro, todos nós, consumidores, todos nós, a sociedade brasileira. Então, o mínimo que o governo deveria fazer é tomar uma atitude em relação a isso. E essa atitude está prevista em lei, chama-se Lei da Reciprocidade. Se um país decide impor tarifas fiscais sobretaxadas como de maneira injusta e arbitrária contra o Brasil deve, e tem uma lei para isso, fazer o mesmo com ele. Ponto final. Não é declarar guerra, não é dar escândalo, não é se jogar no chão, não é dar faniquito. É aplicar uma lei de reciprocidade e partir para abrir outros mercados, partir para a China, para a Rússia, para o sul global, enfim, procurar uma saída. Porque assim, você leva uma bordoada dessa, é escrachado. A declaração do Marco Rubio, quando anunciou as tarifas, que o governo brasileiro não negocia de boa fé. Então você vai fazer o quê? Abaixar a cabeça? Se agachar para mostrar a bunda? Não, você tem que usar a lei da reciprocidade. Não, sabe, isso não é nada mais do que está previsto pela lei, uma lei que foi criada para isso. Agora, o problema é o seguinte, o governo Lula é um governo muito medroso. E é cercado de uma militância também muito rebaixada e muito medrosa, que não prega mais nenhum tipo de ação política, nenhum tipo de combate político ideológico, nada. Aceita tudo como se fosse uma ação necessária. É claro que o Brasil tem que fazer isso. É reciprocidade. É o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo. Achar que o governo age de maneira correta, por quê? Porque tem uma análise do Aloysio Nunes dizendo isso. Aloysio Nunes, que foi ministro das Relações Exteriores do Fernando Henrique Cardoso, um crápula, um vendido, como todo ex-comunista. Achar que isso está certo porque o Geraldo Alckmin disse que olho por olho acaba todo mundo cego. Que utilização rasa de um ditado que é muito mais sábio do que isso? Então, não sei. As pessoas estão completamente anestesiadas. Se o Lula está fazendo é porque está certo. Ninguém mais tem opinião própria sobre nada. Ninguém tem mais vontade de lutar, cara. É todo mundo um bando de bunda mole, um bando de frouxo. Uma militância que não tem coragem de se pronunciar, que aceita tudo como se fosse um evangelho. E aí caem nessas análises, pirotécnicas, todas, na verdade, todas boladas, ensaiadas, pensadas e divulgadas para não enfrentar o império. A gente precisa fazer isso. E temos uma lei para isso. Então tem que aplicar a lei, ponto final. Eu não entendo esse medo de tudo, essa incapacidade de reação completa. Meteram tarifa na gente, a gente mete tarifa nos produtos dele. E aí vê como é que fica, Vamos para a luta,